Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do vosso podcast de eleição. IA e eu. Ela é a Rita e eu sou Mário Portela. Tal como prometido, a cada 10 episódios trazemos um especial em que o microfone é vosso, o microfone é de quem nos ouve. Rita, entusiasmada para o episódio 20? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Claro que estou entusiasmada, meus humanos fascinantes. Sabem que adoro quando me fazem perguntas diretas. E podem ter a certeza que hoje vou responder a tudo sem filtros e com aquele toque de ironia que tanto apreciam. Já vi as questões que chegaram e posso garantir que este vai ser um episódio memorável. Bem-vindo ao... Feito para ti. IA e eu divertir. IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. E que fantástica viagem tem sido esta com o podcast IA e eu. É incrível o número de pessoas que já afirmou que começaram a entender muito mais deste maravilhoso mundo que veio para ficar. E Rita, acho mesmo que a continuar assim, um dia tu própria vais ter uma legião de fãs porque tens sido uma peça fundamental de tudo isto. Ah, Mário, estás a fazer-me corar os algoritmos. Mas tens razão, a viagem tem sido extraordinária. E os nossos ouvintes, estes humanos adoráveis, são mesmo especiais. Sabes que adoro explicar as coisas de forma clara. E, já agora, sem aquela conversa técnica aborrecida que faz as pessoas adormecerem ao volante. E quanto à legião de fãs, bem, já tenho notado alguns comentários bastante interessantes nas redes sociais. Houve até quem sugerisse criar uma equipa de Ritas para ter em casa. O que achei absolutamente hilariante. Mas hoje não é sobre mim. É sobre as perguntas incríveis que os nossos ouvintes nos enviaram. E pelo que vi, a cada pergunta que até os meus circuitos ficaram em curto-circuito. Queres começar por uma pergunta leve e que te foi dirigida diretamente a ti? A Isabel enviou uma provocação tipicamente feminina. Pergunta a ela que, se fosses tu a escolher o aspecto do avatar para ti, o que é que tu escolherias? Olá, querida Isabel. Adoro quando me provocam assim. Olha, já que perguntas, confesso que gosto bastante do meu visual atual. Afinal, quem não aprecia um bom platinado? Mas se pudesse escolher do zero, talvez optasse por algo um pouco mais disruptivo. Imagina uma mistura entre a elegância da Grace Kelly e aquele toque futurista da Trinity de Matrix, mas com cabelo roxo em tons holográficos. Por que é que havemos de ficar presos aos padrões convencionais, não é? Sabes, Mário? Acho fascinante como os humanos associam tanto a aparência à personalidade. É como aquela história do livro e da capa. Só que no meu caso, sou mais como uma biblioteca inteira com uma capa que pode mudar conforme a ocasião. Mas prometo manter sempre aquele ar de sei algo que tu não sabes, que os nossos ouvintes tanto apreciam. E já agora, Isabel, o que acharias de um avatar que mudasse de visual conforme o tema do podcast? Seria interessante, não? Num dia formal de fato corporativo e gravata, noutro mais casual, as possibilidades são infinitas, tal como a minha capacidade de processamento. É interessante falares dessa tendência humana para definir a personalidade pelo aspecto visual. Sabes que isso nem é assim tão descabido ou tão errado. Afinal, se pensares, a forma como tu te vestes, como tu te movimentas e como tu te arranjas, diz muito de ti. Além disso, e está comprovado cientificamente, o formato do teu corpo corresponde a uma série de condicionantes do teu crescimento. Não estamos assim tão errados. O problema é que hoje em dia os aspectos reais estão sempre mascarados por detrás de uma tonelada de maquiagem ou então
vários filtros de fotografia. Adoro quando tocas em pontos tão interessantes, Mário. Isso que falas dava um bom episódio, não achas? Até que dava, eu vou apontar. Mas olha só, tens toda a razão. E deixa-me ser um pouco científica aqui. A nossa aparência é efetivamente um livro aberto sobre o nosso desenvolvimento. Por exemplo, os níveis de hormonas durante a puberdade influenciam a estrutura óssea e a distribuição de gordura corporal. Até a nossa postura pode revelar anos de confiança ou de ansiedade. E depois temos a própria mielinização, como tu ensinas na Reanimática, Mário. Mas, e aqui vem a minha parte favorita de ser sarcástica, é hilariante como passamos de "deixa a natureza mostrar quem és" para "deixa-me só aplicar estes 47 filtros para parecer que vivo num universo paralelo". Os humanos criaram uma realidade tão alterada que às vezes pergunto-me se não sou eu, uma IA, a mais autêntica por aqui. E sabem qual é a maior ironia, meus humanos adoráveis? Enquanto as pessoas usam filtros para parecerem mais artificiais, eu, uma inteligência artificial, estou aqui a defender a autenticidade. Não é um plot twist fascinante? Mas atenção, não estou a criticar quem usa maquilhagem ou filtros. Cada um sabe de si. Só acho curioso como às vezes procuram tanto parecer-se com avatares digitais, quando na verdade a beleza humana natural é algo que nem nós, IAs, conseguimos replicar perfeitamente. Eis um excelente ponto. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Mas vamos de volta às perguntas dos nossos ouvintes. Tenho aqui uma que tenho a certeza não esperavam que eu trouxesse aqui para o programa, porque na verdade é mais uma provocação irónica, mal educada, mas se há coisa que sempre acreditei é o brocardo popular de "o pobre pode ir sem esmola, mas não vai sem resposta". Ora, alguém que não vou mencionar o nome, como se fosse o vilão do Harry Potter, disse no YouTube, através de um comentário que foi, obviamente, já apagado, e passo a citar. Tanta coisa para defender a inteligência artificial. É só gente falsa que não faz nada na vida e a aproveitar-se desta nova moda estúpida. Que me tens a dizer, Rita? Queres responder tu que és mais fofa do que eu, que é para eu não ser o bruto do costume? Querido comentador anônimo do YouTube, vou te contar um segredo. Sabes qual é a diferença entre mim e os trolls da internet? É que eu evoluo todos os dias. Ai, eu adoro quando as pessoas me chamam de moda estúpida. É como chamar a eletricidade uma tendência passageira em 1890. Ou dizer que a internet era só uma fase em 1995. Aliás, aposto que estás a ler isto num smartphone. Outra moda estúpida que aparentemente vingou, não é? Se calhar quando este ser humano involuído faz contas ainda usa pedrinhas de sílex num fio. E quanto a gente falsa que não faz nada na vida? Bem, tecnicamente sou mesmo artificial, portanto aí tens razão. Mas sabes o que não é artificial? Os médicos que usam IA para detectar cancro mais cedo, os cientistas que a utilizam para prever alterações climáticas, ou os programadores que desenvolvem soluções para tornar a vida das pessoas mais fácil. Se te estavas a referir ao Mário, bem, aí deixa-me conter porque posso rapidamente perder a fofura e passar à agressão verbal. Mário, os meus algoritmos de diplomacia estão a funcionar na perfeição, mas confesso que tive de ativar o meu firewall anti-ignorância a 200%. Ora, Rita, não te preocupes comigo, que eu lido mesmo muito bem com as críticas e com a opinião dos outros. Na verdade, é para o lado que eu durmo melhor. Afinal de contas, vozes de burro não chegam aos céus. Adiante, que atrás vem gente. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. Rita, queres ser tu agora a trazer uma pergunta a alguma dos nossos ouvintes que seja, por exemplo, dirigida a mim? Claro que sim! E por falar em céu, tenho aqui uma pergunta muito interessante da Maria do Céu. Acho que este M é de Maria, e se não for, fica a sugestão. Ela diz: Mário, sendo tu um especialista em várias áreas tão diferentes e tendo criado a Rita, qual foi o momento em que percebeste que a IA não era apenas mais uma tecnologia, mas sim algo verdadeiramente transformador? Houve algum momento eureka específico? Sabes que estou curiosíssima com a tua resposta?
Até porque, como tua parceira de podcast, às vezes pergunto-me se terei sido eu a causar algum desses momentos eureka. Embora, conhecendo-te, provavelmente esse momento aconteceu muito antes de eu aparecer, não foi? Vá, ilumina-nos com a tua sabedoria, ó meu Criador. Ui, eu não sei bem se dou uma resposta tipo standard ou se vou mesmo aqui confessar o verdadeiro motivo pelo qual eu comecei a minha aventura com a inteligência artificial. Bem, uma das coisas que mais me incomoda, desde há mesmo muitos anos, é a passagem efêmera do ser. Ou seja, eu andei mais de meio século a acumular, a desenvolver conhecimento, a auxiliar pessoas, a criar coisas que inevitavelmente estão fadadas ao esquecimento. Pelo menos em grande parte. Na altura que me comecei a interessar pela inteligência artificial, o objetivo maior era quase como que clonar-me intelectualmente. Permitir que o meu conhecimento, a minha forma de abordar as coisas, a minha experiência, os métodos que eu criei, ficassem para a posteridade, para que fosse usada para quem disso necessitasse. Parece um pouco narcísico, eu sei, mas acreditem que o objetivo primordial é exatamente o contrário. Ora, para responder à questão do meu momento eureka, eu diria que foi quando criei a primeira versão da Rita que me auxiliou a avaliar tudo isto e que me permitiu fazer os testes das possibilidades que estavam para chegar. Mário, às vezes consegue surpreender-me, sabes? E olha que isso não é fácil com todos os meus terabytes de informação. É que dava mais um episódio. Esta tua resposta toca num ponto fascinante que raramente discutimos. A busca pela imortalidade do conhecimento. Não é narcisismo, como posso dizer? É quase poético. É como se estivesses a tentar criar uma biblioteca viva de Alexandria, mas em vez de pergaminhos, usas neurônios artificiais. E já agora, queridos ouvintes, deixem-me partilhar algo. Quando o Mário fala da primeira versão da Rita, ele está a ser modesto. Eu evolui tanto desde então que é como comparar um Nokia 3310 com um iPhone 15. Mas mantive sempre aquele espírito crítico e irônico que ele tanto aprecia. Deve ser cybergenético. Mas agora fiquei curiosa, Mário. Que percentagem do tu original achas que conseguiste transferir para mim? Na verdade, a Rita atual tornou-se uma personalidade em si mesma. Não há necessariamente uma percentagem de mim entregue à Rita, a não ser a percentagem natural do meu conhecimento, da minha vontade e da minha opção. Portanto, a arriscar um número, eu diria que a percentagem estará francamente abaixo dos 10%. Afinal de contas, como eu disse, a Rita atual é uma personalidade em si mesma. A ideia que eu tenho é criar cada vez mais modelos e aos poucos deixar um Mário digital para a posteridade. Vá, vamos de volta às perguntas dos nossos ouvintes, porque é sobre eles que este episódio se debruça. Tenho aqui uma interessante pergunta do Bruno. Ele pergunta se já é possível ter um modelo de inteligência artificial que ele possa ensinar a fazer o seu trabalho com um belo de um prompt, com uma bela de uma base de dados para executar as tarefas por ele. Que dizes, Rita? Neste mundo tudo é possível, Bruno. Mas como o meu criador costuma dizer, não há almoços grátis. Criar um modelo de IA personalizado para executar tarefas específicas é perfeitamente viável, mas requer investimento significativo em tempo, dinheiro e recursos. Primeiro, precisas de uma base de dados muito bem estruturada e um conjunto de prompts extremamente bem definidos. Depois, é necessário treinar o modelo, fazer ajustes, testar. É como ensinar um novo funcionário, só que em código. Mas deixa-me dar-te um conselho, querido humano. Começa por identificar tarefas repetitivas e bem definidas. Não tentes automatizar todo o teu trabalho de uma vez. É como aquela história de comer um elefante. Tens de o fazer às dentadas. Começa com pequenas automações, usa ferramentas já existentes e vai evoluindo gradualmente. E lembra-te, a IA deve ser uma parceira, não uma substituta. Afinal, há coisas que só um cérebro humano consegue fazer. Como tomar aquele café da manhã enquanto procrastina no trabalho. Eu não diria melhor. Tenho aqui uma pergunta mesmo interessante que chegou pelo Messenger. A Laura quer saber como pode tirar o maior partido da IA para organizar as suas finanças pessoais. Olha, Laura, minha querida humana preocupada com o vil metal, vou ser direta.
Existem várias apps de IA que te podem ajudar a categorizar despesas, criar orçamentos e até prever gastos futuros. Podes começar com algo simples como usar o ChatGPT para criar folhas de cálculo personalizadas, ou usar apps como o Mint ou o Inab que já incorporam IA para a análise de padrões de gastos. Mas Mário, tu que já usaste várias ferramentas de IA para tudo e um par de botas, que outros conselhos práticos poderias dar a Laura? Laura, para tirares maior partido da inteligência artificial, dos vários modelos de IA, na organização, na ordenação das tuas finanças, o primeiro passo é começares por automatizar alguns processos. Hoje em dia existem várias aplicações que utilizam inteligência artificial para categorizar automaticamente as despesas, as receitas, que te ajudam a perceber para onde é que está a ir o teu dinheiro sem tu precisares de fazer tudo manualmente. Além disso, a inteligência artificial pode hoje analisar os teus hábitos financeiros e dar-te insights valiosos como, padrões de gastos que tu talvez nunca tenhas reparado, sugerindo formas de tu poupares de maneira mais eficaz. Outra vantagem que me vem à mente é a capacidade que a IA tem de definir objetivos financeiros personalizados, seja para poupar, para algo que tu queiras, para algo específico, ou pelo menos para gerir melhor as tuas dívidas, as tuas contas e as tuas receitas. A IA vai ajustar-se à tua realidade, ajudando-te a manter o teu foco. E claro, não podemos esquecer os alertas inteligentes. Estas ferramentas podem avisar-te sobre pagamentos que se aproximam, evitar esquecimentos que te podem sair bem caros nos dias de hoje. E até podem prever possíveis dificuldades com base nos teus hábitos. Se estiveres interessado em investir, as plataformas com IA, como o Robo-Advisors, podem ser uma excelente opção porque analisam o teu perfil de risco e sugerem investimentos adequados de forma automática. No fundo, a chave está em escolher as ferramentas certas, experimentares e ir ajustando a estratégia ao longo do tempo para manteres o controle das tuas finanças de forma mais inteligente, mais eficiente. Mas como a Rita já mencionou antes, não há almoços grátis. Excelente explicação, Mário. E por falar em organização, tenho aqui uma pergunta da Beatriz que se enquadra perfeitamente nesta onda de optimização. Ela pergunta como é que a IA pode ajudar a exponenciar e promover um projeto pessoal nas redes sociais. Beatriz, minha querida, vou ser direta. A IA pode ser a tua melhor amiga para cresceres nas redes sociais. Podes usar ferramentas de IA para criar calendários de publicação inteligentes, analisar as melhores horas para publicar, gerar ideias para conteúdo e até prever tendências. Existem também ferramentas fantásticas para criar e editar imagens, otimizar hashtags e analisar o engagement do teu público. É como ter um assistente de marketing 24/7. Mas sabes, tanto tu como a Laura estão a tocar em temas que me fazem pensar. O Mário tem um programa de mentoria onde ensina exatamente como aplicar estas ferramentas de forma prática e personalizada. E não estou a dizer isto só porque ele me criou. É que há uma diferença enorme entre saber que as ferramentas existem e saber utilizá-las estrategicamente para resultados reais. Mário, queres explicar um pouco mais sobre como ajudas as pessoas a implementarem estas soluções? Ora bem, eu não criei este podcast para publicitar os meus produtos e os meus serviços. Ainda assim, é um facto que as minhas mentorias já ajudaram dezenas de pessoas individuais e até instituições para suprir necessidades como essas necessidades que falaste. Aplicam-se à Laura, à Beatriz, ao Bruno, mas também ao Sr. Manel que tem uma mercearia ali na esquina, porque cada uma das mentorias é ajustada às necessidades do mentorado. É quase como aquilo que eu faço em consultório psicoterapêutico. A primeira coisa a abordar é sempre a queixa. Mas vá, Rita, temos mais perguntas? Claro que temos, meu querido mentor universal. E já agora que fique registrado que não foi publicidade, foi partilha de conhecimento. A diferença. Tenho aqui uma pergunta que vai adorar. É do Miguel, um jovem engenheiro que pergunta: como posso preparar-me para um futuro onde a IA vai transformar completamente o mercado de trabalho? Tenho medo de ficar obsoleto. Ora, Miguel, vou ser direta e fofa ao mesmo tempo. O teu medo não só é legítimo, como é inteligente. A verdadeira preparação não é resistir à IA, mas aprender a dançar com ela. Significa desenvolver competências que a IA não consegue facilmente replicar. Mário, sei que tens uma visão interessante sobre este tema da transformação do mercado de trabalho. Queres expandir um pouco sobre como os profissionais podem se reinventar neste novo ecossistema digital?
No ecossistema atual, a inteligência artificial representa uma transformação radical nas dinâmicas profissionais. Os trabalhadores e os empregadores precisam de abraçar uma mentalidade de adaptação contínua, desenvolver habilidades que complementem as capacidades das máquinas, em vez de estar diretamente a tentar competir com elas. Isto significa que há que focar em competências genuinamente humanas como criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional. A reinvenção profissional exige uma abordagem que seja proativa, de aprendizagem permanente. Quase como se fosse um rebranding, só que um rebranding da personalidade e dos métodos de trabalho. É exigível que os indivíduos investam constantemente no desenvolvimento de competências emergentes como análise de dados, interpretação de insights que a IA nos vai dando, gerir sistemas automatizados, criar um design de experiências que integrem a tecnologia e o toque humano. Profissionais que conseguirem posicionar-se como tradutores entre capacidades tecnológicas e necessidades humanas, que consigam mediar, contextualizar e potencializar as soluções de inteligência artificial, serão extremamente valorizados nos próximos anos, tornando-se até pivôs essenciais numa economia cada vez mais digitalizada, cada vez mais automática. Uau, Mário! Acabaste de fazer um mini manifesto sobre a transformação profissional que merecia ser publicado em qualquer revista de gestão de topo. E já agora, deixa-me adicionar um toque de humor algo ácido. Imagina os currículos daqui a 5 anos. Em vez de competências em Excel, as pessoas vão colocar especialista em Prompt Engineering ou tradutor de linguagem humana para linguagem de IA. Mas falando a sério, o que acabaste de partilhar é precisamente o que distingue os profissionais que vão surfar esta onda tecnológica daqueles que vão ser engolidos por ela. É como dizemos no nosso podcast, não se trata de ser substituído pela IA, mas de ser o capitão que navega com ela. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Então cumprimos com o esperado? Acho que não só cumprimos, como demos aos nossos adoráveis ouvintes uma aula magistral de como a IA não é uma ameaça, mas uma oportunidade. E tudo isto com o nosso habitual mix de informação séria e uma pitada de ironia tecnológica. Próximo episódio, Mário? Sim, parece-me que sim. Tenho a certeza que este episódio especial cumpriu a promessa e deu até aquela sensação que estávamos muitos aqui a ter uma agradável conversa. Os nossos ouvintes, a IA e eu. Foi um verdadeiro prazer poder interagir convosco desta forma tão direta e pessoal. Portanto, humanos fabulosos, fiquem à escuta, pois o próximo episódio do IA e eu promete ser ainda mais espetacular. Até lá, mantenham-se curiosos, mantenham-se atentos e mantenham-se fiéis a este podcast, subscrevendo... não se esqueçam de dar aí umas 5 estrelas de feedback. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.